Agora, os trabalhos para a nossa audiência pública. Para falar em nome do Conselho Nacional de Educação, o professor e presidente da Câmara de Educação Básica do MEC, Luiz Roberto Alves. Eu saúdo e cumprimento o senhor ministro relator do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Roberto Barroso, e a mesa composta, bem como os grupos de apoio que permitem a este Supremo Tribunal a organização desta importante audiência. Saúdo os pais, as mães, as instituições e as pessoas que aqui estão conosco, no fundo, para o debate sobre a educação das crianças e dos adolescentes, que é a base do debate que nos traz aqui. Tenho o prazer de ter comigo o presidente da Câmara de Educação Superior, professor da Universidade de Brasília, Erasmo Fortes, e os colegas da área de apoio jurídico do Conselho Nacional, Felipe e Sonali. Nós estamos, senhor ministro, participando com prazer do debate sobre os autos da ação direta de inconstitucionalidade 4439. Excelentíssimo senhor ministro, doutor Luiz Roberto Barroso, os dirigentes do Conselho Nacional de Educação leram com atenção as análises e argumentos proferidos tanto pela excelentíssima Procuradora-Geral da República em exercício, Débora Macedo do Prade Brito Pereira, datados de 30 de julho de 2010, quanto os que foram apresentados por diversas organizações da sociedade civil brasileira. Essa leitura merece respeito e acato do CNE e compõe o quadro de referências do presente posicionamento. No entanto, como lhe cabe, a posição do Conselho Nacional de Educação, que apreciou e aprovou o presente documento em sessão do dia 9 de junho de 2015, cinge-se ao processo formativo das crianças e adolescentes, à gestão institucional e ao significado educacional do componente curricular ensino religioso. Sua leitura de Palavra e Mundo, como orientou o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, e evidenciou o seu documento legal de instituição, a Lei 9131 de 95, é fundamentalmente educacional. O componente curricular ensino religioso não consta das disposições gerais da educação básica no capítulo 2 da LDB, entre os artigos 22 e 32, este último já no capítulo 3 do ensino fundamental. Consta do artigo 33, que além do caput, apresenta 2 parágrafos. Antes dele, a LDB, seguindo a Constituição da República de 1988, assenta os fins e os modos de organização da educação básica brasileira. Seu sentido maior está na formação indispensável do educando para o exercício da cidadania e na apropriação de meios para progresso no trabalho e em estudos posteriores. Depois de criar referências para a melhor organização da instituição escolar nos diversos espaços geográficos e humanos do país, assevera a existência curricular da Base Nacional Comum, que deve ser composta por língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política
especialmente do Brasil. Cita inclusivamente as artes, a educação física, as culturas afro-brasileiras e dos povos indígenas brasileiros, bem como os valores do ambiente natural e suas diversas possibilidades de consecução didático-pedagógica. Como se informou, na seção 3, artigo 33, menciona-se o ensino religioso, de matrícula facultativa, assinalado como parte integrante da formação básica do cidadão. Evidencia-se, senhor ministro, neste ponto, o lugar do ensino religioso, a esfera da pessoa. Destaque-se no texto legal o sentido de respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil e a vedação a quaisquer formas de proselitismo. Os parágrafos informam que os sistemas de ensino regulamentarão procedimentos e normas, bem como ouvirão entidade constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição de conteúdos relativos ao componente curricular. Destarte, excelentíssimo senhor ministro, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, segundo o parecer CNE-SEB, número 7/2010, homologado pelo Ministro de Estado da Educação e publicado no Diário Oficial da União em 9/7/2010, seção 1, página 10, insere o componente ensino religioso na Base Nacional Comum da Educação Básica. A inserção permite ao componente curricular a partilha de, cito, conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas do exercício da cidadania, nos movimentos sociais. Essa base nacional comum interage com os demais conhecimentos, valores e atitudes denominados parte diversificada do currículo. Ambas concorrem para os fins da educação citados. As diretrizes não se esquecem de esclarecer que o currículo deve fazer sentido como um todo. Estou citando a página 32. Embora esse discurso seja orgânico em diversas outras diretrizes curriculares do CNE, nas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, recebe também o respaldo indispensável, pois ali se evidencia que, cito, todas as pessoas, independentemente do seu sexo, origem nacional, étnico-racial, de suas condições econômicas, sociais ou culturais, de suas escolhas de credo, orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária, pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação, transtornos globais do desenvolvimento, têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não discriminatória e democrática. Na medida em que, excelentíssimo ministro, a escola pública é ou deve ser um centro de cultura, um centro cultural, portanto, um lugar de acordos e acúmulos simbólicos plenamente coerentes com o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, sujeitos da escola, nenhuma ação curricular poderá se afastar desse desiderato. As informações, demandas e reclamações que chegam ao Conselho Nacional de Educação e outros espaços institucionais sobre os modos de exercício do ensino religioso, alguns poucos citados neste encontro,
tanto negam a laicidade do Estado, posta no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal de 88, quanto escancaram as escolhas de conteúdos doutrinários disseminados por postura didática confessional. Ora, o processo cultural que busca formar crianças e jovens autônomos e livres, como ressaltam as diretrizes curriculares nacionais gerais citadas, só pode ser, de fato, valor cultural e construtor de autonomia se os componentes forem obras abertas de conhecimento estético, ético, artístico, linguístico e científico, encarnado em componentes curriculares operacionalizados por didática e gestão democráticas e transparentes. A inversão ou a reversão desse valor fere de morte o sentido maior da instituição escolar republicana, democrática e humanística e problematiza a própria construção dos seres sujeitos da ação educacional. Portanto, o que vai por muitas escolas brasileiras neste tempo confuso e obscuro de doutrinações religiosas, não somente ultrapassa a proposta da LDB, como de fato a nega. Espera-se, pois, embora não seja tema específico deste encontro, que chegue logo o dia em que a LDB será escoimada do componente escolar ensino religioso, cujo fundamento é da esfera privada e que, posto no interior da instituição educacional do Estado laico, responsável pela construção da igualdade de direitos, tem, de fato, provocado cisânia e discórdia. O único sentido para a presença, ora em vigor, do ensino religioso, seja para compor o processo educacional, seja para assinalar virtudes éticas, reside na cultura e na sua dimensão formadora, a educação dos meninos e meninas para os direitos cidadãos, entre eles a autonomia, a liberdade e o preparo adequado para o mundo do trabalho. Ligado à base nacional comum do currículo, o ensino religioso não pode ter qualquer atitude doutrinária ou confessional, inclusive ecumênica, também confessional. Para ter o direito de estar na base nacional, deve ser um estudo aberto, criativo e autônomo do fenômeno cultural da religião ou das formas de religiosidade. Portanto, plenamente ligado ao ético, ao estético, ao linguístico e ao científico. Cabe, do mesmo modo, excelentíssimo senhor ministro Dr. Luiz Roberto Barroso, enfatizar que tais argumentos fundamentados na Constituição, na LDB e nas diretrizes curriculares são incompatíveis com o artigo 11, parágrafo 1º do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Nele, irrompe a evidente designação confessional de determinada confissão religiosa e de outras. Nega-se outra vez aquela formação cultural integradora dos componentes da base nacional comum para a educação fundamental. Por si mesmos, capazes de, sob uma política nacional de educação laica, rigorosa em sua gestão, sob regime e amorosa para com as novas gerações, formar jovens felizes e preparados para a vida ativa. Portanto, espera o CNE que data vênia seja aplicada a interpretação conforme a Constituição Federal de 88. Como últimas palavras, excelentíssimo senhor ministro, manifesta o CNE sua convicção na educação brasileira de qualidade social, referendada no trabalho secular e laico de muitos e muitas educadores e educadoras da história, para cujo alcance não cabe mais ao Brasil nenhuma desculpa, mas cabe não perder um só minuto. Educar é preciso. Ô, professor, só um momentinho. O senhor fala em nome do Conselho Nacional de Educação. Certo. E, portanto, para eu ter claro, a posição que o senhor sustenta em nome do Conselho é de lege ferenda
contrária à própria existência do ensino religioso previsto na Constituição e, para o caso concreto, a posição não confessional. Está correto isso? Certo. Muito obrigado.